aos que nos acompanham via Famalicão Canal, a quem agradecemos a possibilidade de nos proporcionar a difusão de duas iniciativas complementares, que são do Papa Francisco, o ano do Amoris Laetitia e o ano de São José. Como sabemos, o Papa Francisco publicou, a 8 de abril de 2016, a sua exortação apostólica sobre a família, Amoris Laetitia. É uma reflexão que recolhe as propostas de duas assembleias, o Sínodo dos Bispos e dos inquéritos aos católicos de todo o mundo. A partir de março de 2021, especificamente do dia 19 de março, o Papa Francisco desejou dedicar à família um ano especial, assinalando o 5º aniversário da exortação, propondo o ideal do amor conjugal e familiar. E será uma oportunidade única para aprofundar os conteúdos do documento. Este ano especial vai ser inaugurado amanhã, com a solenidade de São José, e decorre até à celebração do 10º Encontro Mundial das Famílias, em Roma, que está marcada para o dia 26 de junho de 2022. Francisco pediu à Sagrada Família de Nazaré, em particular a São José, marido e pai solícito, este caminho com as famílias de todo o mundo. Que a Virgem Maria faça que as famílias de todo o mundo sejam cada vez mais fascinadas pelo ideal evangélico da Santa Família, para se tornarem fermento de uma nova humanidade e de uma solidariedade concreta e universal. Ao mesmo tempo, complementam-se 150 anos da proclamação de São José como padroeiro da Igreja Católica, feita por Bento Pio IX, a 8 de dezembro de 1870. O Santo Padre aproveitou o ensejo para partilhar connosco algumas reflexões pessoais sobre esta figura extraordinária de São José, que é tão próxima da condição humana de cada um de nós, falando da abundância do seu coração. E isto traduz-se na sua carta apostólica com o coração de pai. O Pontífice convocou mesmo, através do decreto da penitência apostólica, o ano de São José, que começou a 8 de dezembro de 2020 e que se irá prolongar até o dia 8 de dezembro de 2021. Este será um ano em que especialmente será dedicado ao padroeiro da Igreja. E o Papa Francisco afirma: todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida. É um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. São José lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. A todos eles dirijo uma palavra de reconhecimento e gratidão. E é este o motivo pelo qual estamos aqui hoje. É uma iniciativa em muito boa hora, protagonizada pelo Padre José Pedro, que, enquanto líder do Departamento da Pastoral Familiar de Vila Nova de Famalicão, encetou esforços para que este evento fosse transmitido especificamente na véspera do dia da celebração litúrgica de São José, aqui no Paço Episcopal de Braga, a quem naturalmente dirigimos o nosso especial agradecimento pela disponibilidade e pelo acolhimento desde a primeira hora, que foram inexcedíveis para esta nossa iniciativa. Dificilmente nós leigos conseguimos compreender como incorporar São José e a Sagrada Família de Nazaré nesta aldeia global do nosso tempo, em que a nossa cultura é uma cultura líquida do mediatismo. E para nos ajudar com esta posição, temos connosco o privilégio de ter connosco... Desculpem. Ok, posso ir atrás, não é? Ok, peço desculpa. Eis o motivo pelo qual o Departamento da Pastoral Familiar de Vila Nova de Famalicão encetou esforços neste evento. Através da iniciativa do Padre José Pedro Novaes,
conseguimos que fosse transmitido na véspera do dia da celebração de São José, aqui no Paço Episcopal de Braga, a quem naturalmente dirigimos o nosso especial agradecimento pela disponibilidade e acolhimento inexcedíveis desde a primeira hora para com esta iniciativa. Dificilmente nós leigos conseguimos incorporar a posição e o exemplo de São José na sua Sagrada Família nesta aldeia global de cultura tão líquida e de mediatismo. E para nos ajudar, temos o privilégio de contar desde o primeiro momento com D. Nuno Almeida, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Braga, e o cônego José Paulo Abreu, Vigário-Geral da Arquidiocese de Braga. Muito obrigada pela presença de ambos. D. Nuno irá dissertar sobre a Carta Apostólica do Papa Francisco Patris Corde, com o coração de pai, e o cônego José Paulo Abreu abordará a perspectiva de São José como modelo de pai, esposo e operário. É um tema particularmente interessante, considerando as dificuldades que hoje todos os pais, todos os esposos e todos os operários se sentem marcados por este paradigma que não poderemos deixar de falar, que é este tempo do Covid-19. Torna-se, se calhar, ainda mais importante perceber como é que, neste tempo de pandemia, conseguimos incorporar São José na vida familiar, numa vida de incertezas, e eu passaria então a palavra ao D. Nuno para nos ajudar nesta percepção de trazer São José para a nossa vida. Muito obrigado também por este convite e agradecendo estas palavras também tão belas, que nos introduzem numa reflexão que vai ser certamente bela e esperamos também que seja fecunda para todos. Agradecendo à Cidália esta introdução, saudando o Sr. cônego José Paulo, a quem depois iremos passar a palavra daqui a bocadinho, saudando e agradecendo também à Pastoral Familiar do Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, e sem esquecer o Famalicão Canal, que tornam possível este encontro já em ambiente festivo, porque as festas grandes na igreja começam sempre na véspera e prolongam-se depois, normalmente, as maiores também por 8 dias. Portanto, estamos já a viver este dia festivo de São José, Dia do Pai, num ano muito especial. E temos a sorte de ter também na nossa mão esta carta apostólica do Papa com o coração do Pai, que nos permite, de facto, olhar para São José como alguém que intercede e que ampara a vida familiar, permite-nos olhar para São José como alguém a quem podemos imitar, portanto, como nosso guia, permite-nos também, naturalmente, procurar por todos os meios sermos também nós artesãos da nossa própria família, porque a vida familiar, como o Papa Francisco tantas vezes diz, na Amoris Laetitia, que já foi hoje citada, e também em muitas circunstâncias, a vida familiar é uma vida artesanal, isto é, que tem que ser tecida. Os laços, os fios que nos ligam uns aos outros na vida familiar, são fios que é necessário tecer no dia-a-dia. Não estão pré-fabricados, não estão feitos. Por isso, sem querer alongar muito, saudar a todos os que nos estão a acompanhar nesta hora, através também destes meios que felizmente temos hoje à nossa disposição. Então, 3 aspectos simples. Iríamos num primeiro momento fazer uma tentativa, um exercício de contemplação. Contemplarmos a família de São José, de uma forma muito breve, porque vale a pena fazer este salto. Não tenhamos medo de usar a nossa imaginação, não estamos proibidos também de imaginar, mas felizmente a Sagrada Escritura e em particular esta carta do Papa ajudam-nos a contemplar a família de José, inserindo São José também na vida familiar. Para depois, também brevemente, olharmos a família hoje juntamente com São José, sentindo ao nosso lado, nas circunstâncias que estamos a viver, também como a Cidália lembrava, este ambiente difícil e incerto que vivemos,
olharmos para esta realidade a partir precisamente de São José, para depois, num terceiro momento e numa reflexão já mais breve, respondermos a esta pergunta simples: como construir a minha família na companhia de São José? Sentindo presente, sentindo intercessor, sentindo guia a quem procuramos imitar. Antes de mais, neste primeiro ponto, ao contemplarmos a família de São José, nós descobrimos que José está disponível para cumprir a vontade de Deus. E esta marca da disponibilidade está sempre presente. E quer se trate de acolher em sua casa Maria, sua esposa, que está grávida, quer se trate de fazer frente a tantos acontecimentos adversos quando do nascimento de Jesus, em condições muito complexas, muito desconfortáveis, ou de fugir para escapar à loucura assassina de Herodes, etc. São José acolhe o imprevisto, ou até o incompreensível, e acolhe tanto o imprevisto como o incompreensível com um coração pacificado, um coração sereno. Ele recorda a todos os pais que, se por um lado é importante prever, organizar, gerir as próprias tarefas, como bom pai de família, também é preciso saber renunciar a todos esses belos projetos para seguir a vontade de Deus, por muito desconcertante que esta seja. E nunca inquietar-se, porque Deus sabe melhor do que ninguém aquilo que cada família precisa, também aquilo que a família de cada um de nós precisa nesta hora. Depois contemplamos José como um trabalhador. E ele mostra-nos que o trabalho é, ou deveria ser, uma expressão de amor. São José santificou o trabalho mais do que qualquer outra pessoa. Ele diz-nos que o valor de um trabalho não se mede pelo dinheiro que rende, mas pelo amor e cuidado com que é desempenhado. E ninguém duvida que aquele que teve a alegria de exercer uma profissão e o orgulho de ensiná-la ao seu filho está particularmente próximo da aflição dos pais de família e, sobretudo nesta hora que vivemos, privados de trabalho estável e justo, que sentem dolorosamente a humilhação do desemprego e a angústia do futuro incerto. São José está particularmente perto, próximo, e é intercessor também a todos os que neste momento vivem esse momento difícil. José é humilde. Ele não se orgulha de ter sido escolhido para ser o pai do Filho de Deus, mas ele também não se refugia por detrás de uma pretensa indignidade. Ele poderia ter-se sentido esmagado pela missão que lhe fora atribuída, dizendo simplesmente: não sou capaz. Mas José, porém, não está centrado em si, nem se apoia nas suas próprias forças. Ele espera tudo de Deus. Ele faz aquilo que Deus lhe pede com toda a confiança. E não tem complexos frente a Jesus. Ocupa o seu lugar de pai com autoridade, pois esse lugar pertence-lhe. E José recorda-nos que não basta cumprir o nosso dever com muita humildade e simplicidade, dia após dia, sem nos inquietarmos com as nossas limitações, porque basta cumprir de facto esse nosso dever e basta apoiarmos-nos completamente em Deus. E ele convida os pais a ocuparem o seu lugar de pais, sem timidez, nem complexos, pois foi esse o lugar que Deus lhes confiou. Agora, então, um segundo ponto, um olhar sobre a família de hoje na companhia de São José.
tendo sempre presente, como dizíamos no início, as palavras do Papa Francisco nesta carta Patris Corda, com o coração de pai. Na sociedade atual, lembra o Papa Francisco, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria Igreja de hoje precisa de pais. Continua atual a advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios. Ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais. E cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar como o apóstolo: fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. E aos Gálatas diz: meus filhos, por quem sinto outra vez dores de parto, até que Cristo se forme entre vós. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não asfixiá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. O mundo, de facto, precisa de pais. Mas o mundo de hoje, particularmente, rejeita os dominadores. Isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo e força com destruição. Um pai sabe bem como é exigente, nos tempos atuais, a missão de educar. Quanta proximidade, quanta doçura e quanta firmeza são necessárias. Porém, que consolação e recompensa se recebem quando os filhos fazem frutificar os valores recebidos no ambiente familiar. Brota a alegria que faz esquecer todo o cansaço, que supera toda a incompreensão e cura todas as feridas. É particularmente importante a presença do pai nos momentos marcantes e inaugurais dos primeiros passos, das primeiras braçadas ou das primeiras pedaladas numa bicicleta já sem as rodinhas pequeninas. Eu, se me permitem só fazer aqui um parênteses para lembrar uma cena que me marcou muito e que continua muito presente na minha memória e no coração, sempre que me encontro com pais ou a refletir também sobre a vida familiar. Eu vivi durante 6 anos na cidade de Viseu, ao lado do estádio do Fontelo, o parque desportivo, não é? De Viseu. Um sítio muito agradável para se passear, para ler, e sobretudo no verão vinha muitas vezes, porque tinha que preparar uma tese, vinha muitas vezes para a sombra e muitas vezes interrompia a leitura para ver esta cena quase diária, de vir um pai com os filhos ou com as filhas, precisamente com a bicicleta ainda com as rodinhas, depois tirar as rodas, depois deixar que a filho ou a filha pedalasse já sem as rodas, os trambolhões que também vi por lá. Mas esta cena tão simples, tão cotidiana, revela de facto a missão de um educador, tanto do pai como da mãe. O apoio que era necessário, não é? Mas depois o desafio a não ter medo também de avançar, não é? A tal autonomia que depois se ganhava. Não é? No fundo, como seria bom que todos os filhos experimentassem a presença amorosa do pai nestas e em tantas outras situações de viragem, bem como poder partilhar com ele gargalhadas e lágrimas, sentindo próximo todos os dias. De facto, o pai ajuda a crescer, pois sabe apoiar e sabe desafiar. Educa, estrutura o caráter, ensina coisas banais, como andar de bicicleta, mas também coisas especiais. Tem paciência para ouvir, enche de confiança, mostra mundos novos, consola na tristeza,
rejubila com as alegrias, leva pela mão, protege, sabe sempre como espantar os medos e convocar a coragem, conta histórias antigas, fala dos avós e de outros tempos, diz coisas que mais ninguém diz e faz. E nós sabemos também pela nossa própria experiência como filhos. Um bom pai faz perguntas diretas, não evita as conversas difíceis e com poucas palavras diz o que tem a dizer, mesmo quando isso lhe custa. Podemos assim compreender melhor que quando Cristo chama a Deus de Abba, e a palavra Abba, paizinho, não é? Papá, remete os seus contemporâneos para a experiência vital da relação humana pai-filho. Vivência que indica proximidade e intimidade. Portanto, se há alguém que pode explicar em profundidade a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, é justamente quem vive em primeira pessoa a paternidade. O principal título de glória de São José é ser pai efetivo, legal, efetivo de Jesus e esposo de Maria de Nazaré, patrono da Igreja, advogado dos lares cristãos, modelo dos operários. Ele inspira também na sociedade atual, particularmente o pai. E esta missão bela de ser pai. Inspirados e abençoados por São José e por Maria de Nazaré, que pais e filhos nunca se esqueçam de que tudo passa, tudo passará, menos o amor. Permanece o amor que se recebeu, o amor que se deu e, sobretudo, o amor que se partilhou. E como é bom ser pai e como é belo ser filho. Já quase na conclusão, permitam-me que partilhe uma experiência que eu julgo que não foi inventada, não é? Não a vivi eu, lia e muitas vezes a repito em muitas circunstâncias e que me emociona sempre muito. Eu julgo que é verdadeira esta experiência que vou partilhar convosco. E disse simplesmente isto. O que é isto de ser pai? O que é isto de fazer a experiência com um coração de pai? Que é um amor sem condições, não é? Um amor incondicional. E só isto. Nas imediações da estação central de uma grande cidade, multidão de arrumadores, carteiristas, drogados, sem abrigo. Pessoas infelizes, mal vestidas, barba por fazer. Chamava a atenção um jovem, cabelo grande e sujo, por ali andava. De vez em quando tirava do bolso um papel amarrotado e velho e lia-o. Depois dobrava-o e colocava-o novamente no bolso. A leitura do papel mudava o seu semblante. Parecia reconfortado. O que dizia esta pequena folha de papel? Somente 6 palavras. A porta pequena está sempre aberta. Era uma mensagem que o pai lhe tinha enviado. Significava que estava perdoado e podia regressar quando quisesse. E uma noite foi o que fez. Encontrou a porta aberta do jardim, subiu e meteu-se na sua cama. E pela manhã viu o pai junto de si. Em silêncio, abraçaram-se. Como construir no meu dia-a-dia, na minha família, laços do tal amor que não passa, deste amor que perdura, deste amor que para quem é crente tem a raiz, não é? Está enraizado em Deus, é místico, como a expressão é correta, mas também depois é muito concreto, não é oblativo, porque damos a vida uns pelos outros, e é belo,
acabamos também de perceber. Então, é o Papa que nos sugere nesta carta, que podemos ler facilmente, basta ir à net e escrever Patris Corde ou Com o Coração do Pai, e está em português, e está em todas as línguas, e que portanto, é importante a sua leitura e a sua meditação. E a sugestão é aquelas palavrinhas que estão sempre presentes. São José pode ser companheiro da nossa vida familiar de cada dia. Não tínhamos receio de pedir a sua intercessão. Eu tinha 1000 coisas para contar, mesmo como pároco, não é? Sobretudo, eu passei por paróquias pequenas e algumas com, muitas vezes, sem saber, e pobres, sem saber onde ir buscar recursos para aquilo que era necessário, mesmo. E de facto é impressionante o Papa Pio IX, não é, ao colocar a Igreja sob a proteção de São José, não é simplesmente um título assim, não. Gratuito. Não, de facto protege. E não tenhamos receio, como família, como membros da nossa família, nos momentos difíceis ou nos momentos em que há incerteza, de pedir esta intercessão a São José. Depois de o termos como amparo, portanto, o pedido de intercessão tem como consequência o sentir que ele, de facto, nos ampara, nos ajuda. Depois, como guia, a quem podemos imitar, a quem devemos seguir e imitar, para sermos, de facto, cada um de nós, ser um artesão. São José, nós normalmente dizemos que São José era carpinteiro. Naquela altura, depois o Sr. Cónegos da Paula explicará melhor, naquela altura um carpinteiro era bastante completo. Aliás, a expressão seria mais artesão, não é? Mais artesão. E, portanto, se queremos imitar São José, nós aperfeiçoarmos na arte também de viver o amor familiar, que é, de facto, uma arte, é a arte mais sublime e mais decisiva, mais importante. Não é? Então, Nuno, atreveria-me a dizer que, se calhar, também poderia ser um excelente exemplo de esposo, porque antes de ser protetor e de ser pai, foi também um modelo de esposo. De facto, eu passei um bocadinho assim essa faceta de esposo, deixando-a depois para os Sr. Cónegos da Paula. Mas, de facto, São José tinha tudo para ter um casamento de sonho. Certamente, aliás, o Evangelho faz-nos perceber, não é, que Maria seria uma jovem bela, e, portanto, certamente, como qualquer outro jovem, tinham este projeto e este sonho. E, de repente, São José vê-se confrontado com um dilema tremendo. Não é? E ainda assim aceitar. Tremendo, não é? de não difamar, por um lado, o amor tão grande que ele tinha por Maria, ele nem sequer punha a hipótese de a difamar. Por outro lado, não compreendia a gravidez de Maria. E, portanto, vemos a delicadeza, mas ao mesmo tempo também o drama humano que José vive, e como ele, deixando-se iluminar interiormente através do sonho, assume depois o papel, e o Evangelho faz-nos perceber também este relacionamento com Nossa Senhora nos momentos decisivos, não é? Nas etapas decisivas. Ainda assim, com todas as fragilidades, é impressionante percebermos como é que uma figura que não possui um discurso direto em momento algum consegue ser o guardião, não é, da família, onde nós não conhecemos uma força explícita, mas antes uma força basilar enquanto protetor da família, e depois, mais tarde, pelo Papa, para ser um protetor da própria Igreja. É de facto possível nós demonstrarmos força sem a impormos. Sim. Concorda? Sim. De facto, os Evangelhos permitem-nos ver aquilo que José realiza para proteger em momentos de perigo. E variadíssimos.
a sua própria família. E para nós significa, podemos, como dizíamos há bocadinho, pedir-lhe a sua intercessão nesses momentos de perigo e também imitá-lo. E de facto hoje nós temos noção de que as famílias enfrentam muitos perigos. Perigos a partir de dentro, porque o egoísmo está sempre presente, o narciso está sempre presente, e perigos a partir de fora. Conheço neste momento várias famílias, várias pessoas que estão numa incerteza muito grande em relação, por exemplo, ao trabalho. O que é que vai acontecer? Não é? Nunca o imprevisível foi tanto, não é? Precisamente. E, portanto, nós podemos contar e devemos contar aí com esta presença e esta força intercessora de José e, ao mesmo tempo, também descobrir na palavra como discernir, muitas vezes, e que decisões tomar. E, sobretudo, esta disponibilidade para, mesmo quando não compreendemos tudo, o importante é salvaguardar, e nós descobrimos isso. O importante é proteger, de facto, os relacionamentos e os laços e o amor que nos unem na família. Mesmo quando isso passe, por vezes, por exemplo, algum de nós esquecer a si próprio, quando é necessário um momento de perdão, de reconciliação, muitas vezes alguém tem que dar o passo. Por vezes, dar o passo significa pedir ajuda, quando às vezes custa pedir ajuda, porque pedir ajuda significa também um ato de humildade. Portanto, tantas coisas muito pequenas, mas muito concretas, que é tal trabalho artesanal que faz com que uma família depois amadureça também no dia a dia. Muito bem. Dom Nuno, muito obrigada. Eu gostaria agora de também perceber um bocadinho a perspectiva do Sr. Cônego José Paulo Abreu, que também nos iria falar neste modelo, desta força que o São José tem em nós e nas nossas famílias, especificamente na questão de ser um pai, de ser um esposo, um operário. Mais uma vez, obrigada, Sr. Cônego José Paulo Abreu, pela sua presença. Explique-nos como é que podemos descobrir este São José nas diferentes vertentes, porque ele sempre esteve disponível para nós, e de repente este ano especial acaba por ser uma excelente oportunidade, como diz o nosso Papa Francisco, para descobrirmos efetivamente o trabalho, a posição, a importância, a relevância de São José na nossa vida diária. Olá, Sidónia, obrigado pelas palavras, pela simpatia e pela orientação deste trabalho. Espero que seja útil a toda a gente que nos está a escutar. Queria naturalmente saudar o Sr. Dom Nuno, queria saudar a pastoral familiar de Vila Nova de Famalicão, na figura do Sr. Padre Pedro Novaes. Aproveito também para agradecer ao Famalicão Canal a hipótese que nos dá de chegarmos perto de muita gente. Eu iria tentar isso, sim, focar um pouquinho, para tocar um pouco esta imagem do São José enquanto esposo e enquanto pai, e depois, se me for permitido, irei colher algumas varetas da vida de São José que nos ajudam a esculpi-lo como uma pessoa modelar para nós, como um pai modelar para nós, como um crente modelar. E então, além de falar do pai e do esposo em 2 breves traços, porque depois do que ouvimos, se calhar, até sobre este tema, era mais o silêncio que se impunha, mas vou então depois pegar no São José como um homem justo, como um homem oblativo, como um homem de paz e como um modelo intercessor. Obviamente que, enfim, são apenas alguns dos muitos aspectos em que podemos contemplar esta excelsa figura. Há que optar, até pela brevidade do tempo, e para não pôr ninguém a derreter na cadeira durante o excesso de relógio. Vou começar pelo São José enquanto pai e esposo. Sublinho-se antes de mais que São José corre o risco da maledicência, já o ouvimos, ao assumir Maria a sua noiva, já grávida do Espírito Santo. Tem a coragem de ser alternativo e leva-a para a sua casa. Assume então as funções de um pai, como vimos, um pai que assiste no nascimento, que toma a iniciativa de fugir para o Egito, escolhe o momento de regressar. Juntamente com a esposa, faz o que qualquer pai educador fazia em relação aos deveres religiosos. É um pai que se preocupa com a perda do filho. Todas essas coisas têm a ver com um pai a sério. E como seria a relação de José com Maria? Ouso dizer que eles viam-se como criaturas humanas, e não como semideuses.
Tudo o que é realmente humano, como o amor, o afeto, o enternecimento, pôde desabrochar neles. Consigo imaginar os diálogos dos dois acerca do mistério que ocorreu com Maria e a curiosidade, eles a conversarem. Como é que vai ser o nosso menino? Vai ser mesmo uma alegria para todo o povo? Ele ouvi dizer que era sinal de contradição. O que é que isso quer dizer? O que é que significa ele ser Emmanuel, um Deus conosco? O que é que significa Jesus, essa palavra tão densa que significa Deus que salva? Isto como é que se vai traduzir? E de certeza que eles se enchiam de respeito mútuo, sentindo-se envolvidos numa história que eles não inventaram, nem tinham condições de controlar, mas que com unção e reverência acolheram, mesmo sem compreenderem todos os pormenores. E essas histórias serviam-lhes de material de reflexão e meditação, como diz o evangelista Lucas. Podemos imaginar a força, a doçura, a ternura e o vigor que mostrava José em relação a Jesus, seu filho, do mesmo jeito que a mostrava para com Nossa Senhora. Tenho a certeza de José, como qualquer pai, toma a criança no colo com ternura e leva até ao rosto, enche-a de beijos, diz-lhe palavras doces, embala-a com movimentos suaves. Quando mais crescida, coloca as cabalitas, rebola com ela no chão e, como carpinteiro, faz-lhe brinquedos da sua cultura, carrinhos de madeira, ovelhinhas, boizinhos e vaquinhas. Qualquer adolescente precisa de um modelo com o qual se medir, no qual sentir firmeza e segurança, experimentar os limites e o alcance das coisas e, ao mesmo tempo, doçura e entretenimento. José assumiu a função épica de Édipo, que impõe e acolhe limites, que dá sentido à autoridade e obriga a maturar. São José, o justo, segundo aspecto. São Mateus caracteriza a personalidade de São José atestando que ele era um homem justo. Qual o sentido exato de justo na compreensão judaica? Justo, para além da nossa compreensão usual de justo, que é a pessoa que dá o valor exato às coisas e às pessoas, que age com retidão, que ama o direito e observa as leis. A visão bíblica comporta estes elementos, mas vai mais longe. Existe uma verdadeira espiritualidade do justo. Para se entender esta espiritualidade, temos que combinar dois conceitos. Sadik, que nós traduzimos por justo, e Assid, que significa piedoso. Primeiro vem o piedoso, Assid. É a pessoa que vive intensamente a ordem do amor a Deus, cultivando grande intimidade com Ele, sensível aos seus desígnios, expressos pela lei como manifestação viva da sua vontade. O piedoso insere-se integralmente na tradição espiritual do povo através da prática religiosa familiar, através da participação nas festas sagradas e através da frequência na sinagoga. Este homem, com estas características, piedoso, transforma-se num justo, num sadik, quando ganha irradiação na comunidade. Educa pelo exemplo os mais jovens, conquista pela conduta íntegra, conquista a confiança dos demais, porque é uma referência, torna-se uma referência coletiva. A sua vida mostra a verdade do seu fervor religioso e a sua inteireza torna um modelo de adesão a Deus. O conjunto destes valores constitui o justo na compreensão bíblica, ou o caminho do justo, tão decantado pelos Salmos, a começar pelo primeiro. Como se depreende, o justo possui uma missão pública importante. Por isso, não podemos imaginar, por causa da sua figura silenciosa e discreta, retratada pelos evangelistas, que São José fosse um anónimo qualquer perdido no meio da multidão. Mesmo marcado pelo silêncio, pelo facto de ser justo, as suas palavras eram escutadas, os seus conselhos seguidos, o seu exemplo comentado. São José é mais que o mero artesão carpinteiro das mãos calosas que segura o serrote mudo e reservado. Logicamente, ele é um trabalhador, como tal é silencioso, mas não devemos fazê-lo refém do estereótipo do proletário. Antes, o trabalho foi o lugar normal do ganha-pão e também a oportunidade de experimentar a Deus, de crescer silenciosamente na meditação dos desígnios divinos. O amor a Deus e ao próximo, a observância das tradições e da lei, constituíam a aura que inundava a sua casa e a sua oficina. Vale a pena reter, José era piedoso, vivia intensamente o amor a Deus,
cultivava a intimidade com ele, tentava cumprir a sua vontade, rezava, mas, mais ainda, por ser piedoso, era um eloquente testemunho. Irradiava, evangelizava com o seu exemplo, era uma referência. O seu grande sermão era uma conduta íntegra. Continuamos a dar razão a quem afirma: as palavras são anás, gigantes são os exemplos. Um outro aspecto, São José e o sentido da oblatividade. Ancoro-me na palavra de Deus para colher um episódio que ponha em relevo duas vertentes da espiritualidade de São José. O escrúpulo no cumprimento estabelecido na lei, filão que não irei mais explorar, por razões de brevidade, e o sentido da oblatividade. O episódio bíblico soa assim: terminados os dias da sua purificação, conforme a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém a fim de o apresentarem ao Senhor. Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprirem as prescrições da lei, o pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia do menino. Quando acabaram de cumprir todas as coisas, conforme a lei do Senhor, voltaram para Nazaré, sua cidade, que ficava na Galileia. Mais que um ritual, este gesto da oferta é um segredo de vida, o segredo da vida de José, também o segredo da vida de Maria e de Jesus. Cada um, na sua missão específica por Deus conferida, foi oferta, dádiva, oblação perfeita. O episódio do templo é, afinal, um pré-anúncio da concretização do plano do Pai, que passa pela total oferta de Jesus, atitude assumida e imitada por Maria e por José. Sublinhando a generosidade extrema de São José, o Papa São Paulo VI um dia escreveu: a paternidade de São José exprimiu-se concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício, ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora, em ter usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho, em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico, na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as suas capacidades, no amor colocado ao serviço do Messias, nascido na sua casa. Quarto aspecto, São José, um homem de paz. Retorna à Sagrada Escritura agora para lembrar o episódio da perda do menino Jesus no templo e da incansável busca realizada por Maria e José. Antecipa um desafio. Imagina a Cidália, imagine cada um de vós como reagiria perante aquele acontecimento relatado em São Lucas. Por estas palavras, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino ficou em Jerusalém sem que os seus pais o percebessem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência. Ao vê-lo, os pais ficaram emocionados e a sua mãe disse: meu filho, por que fizeste isto connosco? Olha que teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: porque me procuráveis? Não sabias que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e obedecia-lhes. Que enorme embaraço para os pais, que grande susto, que equilíbrio, que maturidade, que serenidade na resolução de um momento de tamanha tensão. Até estamos todos a imaginar o que terão dito os que vinham na caravana, com aquele olhar crítico que o povo costuma ter. Então só ao final de um dia é que dão conta que o menino não vinha na comitiva. Que pais são aqueles? 24 horas depois, sim, um dia inteiro depois de não verem o menino, é que se lembram de andar à procura dele? De Maria, diz-se que guardava todas as coisas no coração, meditando-as noite e dia. Quanto a José, eis um homem sereno. José é um homem de paz. Já agora, para completar, perceba-se que este episódio da perda e encontro do menino Jesus no templo tem uma significância teológica enorme. O menino desaparece para reaparecer ao 3º dia.
Percebemos, então, muito bem as suas palavras. Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Na verdade, assim viria a acontecer. Para cumprir o plano do pai, Jesus haveria de desaparecer para reaparecer 3 dias depois. O episódio do templo preanuncia a paixão, a morte e a ressurreição, mistério central da nossa fé cristã. Diz do modo como a vontade do Pai se irá concretizar. Na altura, porém, São José e Nossa Senhora não terão ainda entendido isso. Mais tarde, sim, de certeza que perceberam o que Jesus queria dizer. Mas no meio disto tudo, quanta delicadeza, quanta maturidade, quanto equilíbrio, quanto respeito. Uma palavra importante. Quanta confiança em Deus, quanta confiança em Jesus. Faz-nos bem pensar em São José, em tempos de tanta violência, mortandade, prepotência, guerra, tirania, opressão, exploração, vilania, maus fígados, nervos à flor da pele, irritabilidade fácil, ofensa na ponta da língua, desavenças com tudo e com todos, pagueirices por tudo e por nada, palavrões a torto e a direito. José é um homem de paz. Última nota, e peço desculpa se estou a amassar. São José, modelo e intercessor. Sobre o modelo intercessor que São José constitui para todos nós, aliás, na esteira do que sucede com todos os outros santos, merecem relevo, mais uma vez, as palavras do Papa Francisco, aqui subejamente citado, e muito bem, que são assim: a missão específica dos santos não é apenas a de conceder milagres e graças, mas de interceder por nós diante de Deus, como fizeram Abraão e Moisés, como faz Jesus, o único mediador, que junto de Deus Pai é o nosso advogado, vive para sempre, a fim de interceder por nós. Os santos ajudam todos os fiéis a atender à santidade e perfeição do próprio Estado. A sua vida é uma prova concreta de que é possível viver o Evangelho. À semelhança de Jesus que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, também os santos são exemplos de vida que havemos de imitar. Estimulado com o exemplo de tantos santos e santas diante dos olhos, Santo Agostinho interrogava-se: então não poderás fazer o que estes e estas fizeram? E assim chegou à conversão definitiva, exclamando: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Só nos resta implorar São José a graça das graças, a nossa conversão. Ao longo da história, o papel intercessor de São José foi relevado por vários papas. Assim, o Beato Pio IX, já aqui foi dito, declarou-o padroeiro da Igreja Católica. O Venerável Pio XII apresentou-o como padroeiro dos operários. São João Paulo II declarou-o guardião do Redentor. O povo, por seu turno, invoca-o como padroeiro da boa morte. Mas também o invoca como protetor dos miseráveis, necessitados, exilados, aflitos e pobres. E pronto, agora é só escolher por quem é que queremos rezar, socorrendo-nos da piedosa intercessão de São José. Podemos certamente rezar pela Igreja, entendida não apenas como o Papa, seja frutífero o seu belíssimo pontificado, bispos, aqui do Sindicato CEDU-NUR, precisam de muita força, paciência e graças do alto, e fiéis como a cidade. Eleitos. Sim, todos somos igreja, todos os cristãos são igreja. Aí de onde devemos entender isso. Podemos e queremos rezar pelos operários transformadores do mundo, colaboradores de Deus na obra da criação, garantia de sustento e dignidade, riqueza da sociedade. Também rezamos pelos que não têm emprego, pelos que têm emprego instável ou não o encontraram ainda. Que São José não permita a desocupação e a falta de sustento, fontes de tantos males. Queremos e podemos rezar pelos moribundos e também pelos que já partiram. A corte celeste os acolha na companhia de São José. Lembramos todos os necessitados de pão, de amor, de companhia, de ternura, de teto, de emprego, de paz, de calor familiar, de respeito, de atenção, de sustento contínuo. A São José os encomendamos todos. Recordamos e rezamos ainda pelos expatriados, pelos imigrantes, pelos que têm que abandonar as suas casas e terras, vítimas de terrorismo, ou guerras ou misérias. Rezamos pelos perseguidos políticos, pelos vendidos e traficados. Interceda por todos, o glorioso São José. Interceda pelo mundo, pelo nosso país, pela nossa família, seja imitadora da família de Nazaré, e interceda por cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Cônego. Dom Nuno, estava a tirar alguns apontamentos, não pude deixar de reparar, quer-nos
agraciar com as suas considerações? Isto teria que voltar de novo à reflexão. À reflexão. Não, mas os apontamentos têm a ver com alguns aspectos que me tocaram mais particularmente nesta reflexão sobre a Luísa Paulo. Isto deixa-nos pano para mangas para uma futura oportunidade, se Deus quiser. Com certeza. Poderemos voltar a este assunto. Muito obrigada. Sobretudo esta dimensão da oblatividade. Então. Porque de facto, ainda há pouco tempo, aliás, na reflexão que fizemos nas jornadas da família, portanto, esta marca do amor verdadeiramente cristão tem esta marca da entrega, não é? Da oblação, da oferenda da vida. E como este aspecto tocou-me naquilo de colocar nas mãos sim, do Pai, não é? No fundo, de não termos receio de perder ou de nos perdermos para nos reencontrarmos, não no vazio, mas em Deus, não é? Na sua vontade. Há uma anedota muito interessante, não sei se o Luís conhece, ou a cidade, que é, pergunta-se porque é que nós, vou brincar, mas faz favor. Não é perfeito, acho eu, porque é que Nossa Senhora foi de burrinho para o Egito? É uma anedota, uma pergunta, uma adivinha. É muito simples. Tinha dado o fiat ao anjo e, portanto, depois teve que ir de burro para o Egito. Estou a brincar para dizer que este fiat não é uma marca de automóvel, é uma marca de vida. Exatamente. É uma entrega. É uma postura. E é a mesma nos três. Exatamente, é uma postura que é igual, não é? Mas importa perceber que o Fiat de Nossa Senhora é o Fiat de Jesus no Getsemane e é o Fiat de José ao projeto. E é por isso que quando há a oferta no templo, quando há a apresentação, e é curioso, são 40 dias. É uma quarentena. Não, os 40 é sempre um número. Não é? Sim. É sempre um número, número muito bíblico. Tem a ver, completa-se um tempo. É um tempo quando como surge algo de novo, não é? é uma renovação, não é? Dos 40 40 é dias. sempre o fechar de um ciclo para abrir uma página nova. Para abrir uma página nova. E é curioso, e por isso é que falava há bocado do Fiat ser o mesmo, porque cada um deles tem o seu Fiat sendo o mesmo dos três. Convém dizer na mesma linha. é a palavra faça-se. Faça-se em mim. Maria diz faça-se em mim, segundo, mas José não fala. Mas faz. Mas faz. Mas faz. É possível ser-se um José sem filhos? O José é essa figura que eu dizia, não é? As palavras são anões, os exemplos são gigantes. Não se educa a Cidália dizendo a um filho, senta-te aí, agora vou-te educar. O filho educa-se pelo humus que ele respira em cada momento. Dizer a um filho, não se mente, e a seguir toca o telefone e ele diz, avisa que eu não estou. Entende? Não é por palavras que a gente educa. A maior parte das vezes não é por palavras. É pelo que somos. Pelo que passa de nós, pelo que a gente deixa transparecer. E o silêncio? Também, obviamente. Sim. Obviamente. Um silêncio pode ser tão duro. E, portanto, o José, no silêncio, mas pelo que ele é, o homem piedoso que eu falo, esse é o grande pai. Esse é o grande pai. Não é? Pela piedade, pela referência, pela forma como é modelar, pelo modelo. Sem palavras, ele consegue educar. E essa é uma linha importante. Como é que nesse silêncio ele nos diz tanto? Pois. E quando eu falava dessa cultura líquida, agora ainda mais no mundo das IoTs, na Internet of Things, no mundo da internet das coisas, em que toda a gente se acha, Papa Francisco fala no grave problema do achequismo. Ele sublinha isto, o achequismo, como um grande... O achequismo seria, eu acho que... Ele fala exatamente isso na carta do Evangelho de Gauss, ele fala no achequismo, em que toda a gente acha sem conhecer. As pessoas conseguem perceber ou confundem o estudar com o ler, que não é a mesma coisa de todo. O estudar exige um esforço, uma abnegação diária, durante toda a vida, perante o conhecido, o desconhecido, em que vamos descobrindo, tirando camadas ao nosso conhecimento. E esta juventude acha. Aos 12 anos têm conceitos que nós aos 40 ainda nem sonhamos ter e acham tudo. Não conseguem reservar-se
ao silêncio. Tudo tem direito a uma resposta. Tudo tem direito a um contraditório e tudo tem um direito a psiquismo. A dificuldade que é, numa casa, o silêncio. Sim. Há uma curta-metragem que é muito gira e foi premiada outro dia. A propósito desta coisa, eu acho que, não é, isso sou o centro. Eu aos meus alunos costumo dizer que eu tenho muito respeito pela opinião deles, mas se não responderem ao que eu perguntei, a coisa não vai lá. E então outro dia ganhou uma curta-metragem, assim, uma coisa giríssima. É 1 minuto e pico, ou muito curta mesmo, ou não passa do minuto. E sem palavras. Pode partilhar. E sem palavras, exatamente para falar do valor das... E então a malta toda a entrar para um elevador e a um dado passo, o elevador está para arrancar e entra mais um jovem de fones nas orelhas e o elevador apitou. Não é? E não se movia porque estava com excesso de carga. Todos ficaram ali imóveis dentro do elevador, obviamente à espera que o artista que acabou de entrar, não é, de fone, saísse, porque provocou o excesso de carga. Estiveram 1 minuto, mas também ninguém mais dentro da cabine do elevador foi capaz de se pôr para fora, à espera meio minuto que se descesse outra vez o elevador ou subisse e o apanhar. Passado este minuto de silêncio em que ninguém cede, ninguém arreda a pé, o jovem que provocou a situação toda, absolutamente insensível ao incómodo que estava a provocar a toda a gente, sai uma miúda com umas canadianas para fora do elevador e o elevador funcionou. O filme é de 1 minuto e tal, um minuto e pouco. E dá para perceber como é que está este mundo, não é? Cada Exatamente. um completamente marimbado, para o que se passa à volta, para não sei. Mas o exemplo daquela miúda de canadianas que sai do elevador e permite que a vida circule, sacrificando-se ela, não tem comentários o filme, não é? Isto não precisa de comentários, não é? Sim. E há muita coisa na vida que não precisa de legenda, não precisa, a gente percebe. Se o exemplo está lá, se as coisas batem certo. Contaram uma história do sapo que tinha que fazer uma longa viagem e que ele estava a fazer a viagem e todos diziam que ele nunca iria ser capaz de chegar à meta. Todos diziam que ele não era capaz de chegar à meta. Ele, dia após dia, sempre a saltar para chegar à meta e toda a gente percebia que ele dificilmente chegaria lá. As pessoas desistiram, cada um foi à sua vida e o sapo continuou a saltar. Passados uns anos perguntaram ao sapo como é que ele chegou, como é que ele conseguiu, como é que ele não desistiu daquele objetivo, quando toda a gente dizia que ele não era capaz. O sapo era surdo, não tinha ouvido nada. É vi. Sim. Não é? Sim. Bom, então deixem-me só terminar aqui, antes que alguém daquele lado se passe completamente. Em nome do Departamento... Em nome do Departamento Pastoral Familiar de Vila Nova de Famalicão, de uma forma muito humilde, quer a título pessoal, quer em nome do Departamento, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Agradeço ao Dom Nuno Almeida e ao Cônego José Paulo Abreu estas excelentes dissertações com que brindaram os telespectadores do Famalicão Canal. Desejo que estas palavras sejam um fruto para todos aqueles que nos acompanham, de maneira a que possamos incorporar o São José como um patriarca e como um protetor destas fraquezas em que nós precisamos desta fortaleza familiar. Mais uma vez, salientar e agradecer a iniciativa do nosso padre José Pedro Novaes. E queria, em última instância, não querendo ser, digamos que, abusar, queria nesta última instância pedir ao Dom Nuno que nos orientasse nesta oração em comunhão com o Papa Francisco. Sim, com certeza. Então, fazemos um bocadinho de silêncio. Sim. Preparamos-nos também interiormente. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José,
Mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, a misericórdia e a coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Muito obrigada e uma boa noite para todos. Boa noite.